Era 23 de dezembro de 2015, 2 dias antes do Natal. A casa estava decorada, os presentes estavam embrulhados, e Connie acordou naquela manhã com planos simples: levar as crianças para o ponto de ônibus, ir à aula de spinning no YMCA e voltar para casa. Uma manhã comum de fim de ano, o tipo que você não guarda na memória porque parece que vai se repetir muitas vezes ainda. Às 8h53, as câmeras de segurança do ginásio registraram sua chegada. Ela estava com sua roupa de treino, o Fitbit preso no quadril, o sorriso de sempre. A aula havia sido cancelada. Ela deu meia volta, entrou no carro e voltou para casa. Ninguém imaginou que aquela seria a última vez que alguém a veria viva fora daquelas paredes. O que aconteceu dentro da casa nas horas seguintes se tornaria um dos casos mais detalhados e tecnicamente documentados da história criminal do estado de Connecticut. Uma história de traição, de mentiras cuidadosamente construídas e de um dispositivo pequeno, silencioso, preso ao quadril de uma mulher, que acabou sendo a testemunha mais precisa de todo o crime. Antes de continuar, me conta uma coisa. Qual é o seu nome e de onde você está assistindo isso agora? Deixa nos comentários, porque eu adoro saber quem está aqui do outro lado acompanhando essas histórias com a gente. Connie Margota nasceu em 31 de julho de 1976 em Rockville, no estado de Connecticut. Era a caçula de 4 irmãos, filha de Kenneth e Cindy, e desde pequena era descrita com uma consistência que dizia tudo. Ela era luz. Generosa, animada, o tipo de pessoa que fazia qualquer ambiente parecer mais acolhedor só de estar presente. Cresceu em Ellington, se formou na Universidade de Connecticut em 1999 e construiu uma carreira sólida como representante de vendas de produtos farmacêuticos. Não era só boa no que fazia. Ela estava entre os 20% melhores da empresa de forma consistente, acumulou 3 prêmios do President's Club ao longo da carreira. Era o tipo de profissional que se tornava referência para colegas e clientes. Mas para quem a conhecia de verdade, o trabalho era só uma parte da história. Connie era a pessoa que organizava reencontros do ensino médio para que os amigos não se perdessem com o tempo. Era a vizinha que entregava refeições para quem estava doente. Era vice-presidente do Corpo de Voluntários de Ambulância da cidade há anos. Ela jogava tudo de si em tudo que fazia. E quando se tratava de festas e celebrações, então, ninguém chegava perto. Um Natal, uma Páscoa, um Halloween, não importava a data, Connie transformava em experiência. Numa Páscoa, ela convenceu todas as crianças do bairro a jogarem jelly beans no jardim antes de dormir, prometendo que virariam pirulitos. E enquanto as crianças dormiam, ela estava lá fora no escuro, recolhendo cada jelly bean e espalhando pirulitos pelo gramado. Esse era o nível de Connie. Foi numa festa de verão que ela conheceu Richard Dabate. Ele era técnico em redes de computadores, 2 anos mais novo que ela, e tinha um humor peculiar. Aquele tipo de pessoa que sempre está tentando fazer a sala rir. Os amigos diziam que não seria o par óbvio para Connie à primeira vista, mas que quando você os via juntos funcionava. Ele tinha um lado infantil e descontraído que combinava com a energia dela. Em 4 de julho de 2003, eles se casaram. Se mudaram para uma casa colonial de 4 quartos na rua Birchville, número 7, em Ellington. Com o tempo vieram os filhos, RJ, nascido em 2006, e Connor, em 2009. Connor nasceu com fissura labial e precisou de tratamentos contínuos em Boston. E Connie assumiu isso com a mesma dedicação que assumia tudo. Ao mesmo tempo que cuidava dos filhos, acompanhava o pai que lutava contra a leucemia. Ela não reclamava. Era quem segurava a estrutura. Por fora, a família Dabate parecia ter tudo. Uma casa bonita, carreiras estáveis, amigos próximos, filhos saudáveis. Connie era a principal provedora da família, e os dois eram bem conhecidos na comunidade. Richard era querido pelos amigos do casal. Chegava a correr maratonas fantasiado de Superman, mas por dentro, as paredes já estavam rachando. Em algum momento de 2015, Connie abriu o aplicativo de notas do iPhone e começou a escrever. O título da nota era simples e definitivo: Por que eu quero o divórcio? O que veio depois era uma lista longa, escrita com a clareza de quem havia guardado aquilo por muito tempo. Ela escrevia que Richard pegava dinheiro de contas que não eram dele, que prometia coisas e não cumpria, que ela não sabia nada sobre o dia dele, com quem ele falava, o que acontecia na vida dele fora do trabalho.
que estava cansada de cobrir para ele, de fingir que tudo estava bem quando não estava, que se sentia invisível. Havia também uma segunda nota, menor. O título era O que é bom. A lista cabia em poucas linhas. Ele consertava coisas, cuidava das crianças, trazia chá. Ela ainda o achava atraente. Era ela mesma ao lado dele. A lista menor não era um elogio, era um epitáfio. O que Connie não sabia, o que nenhum dos amigos próximos sabia, o que praticamente ninguém ao redor dele sabia, era o que Richard havia estado fazendo desde pelo menos maio de 2015. O nome dela era Sarah. Ele a conhecia desde o ensino médio. Tinham tido encontros esporádicos ao longo dos anos, sempre enquanto ele era casado com Connie. Após o divórcio de Sarah em 2014, os dois tinham reatado. Em maio de 2015, o que era um caso extraconjugal se tornou uma complicação de proporções muito maiores. Sarah descobriu que estava grávida. Richard garantiu a ela que estava se divorciando, que eles teriam um futuro juntos, que tudo estava se encaminhando. Mês após mês, ele fazia novas promessas que não se concretizavam. Quando Sarah começava a perder a paciência e se afastava, ele voltava com mais promessas. Enquanto isso, mandava mensagens para Connie dizendo que a amava mais do que ontem e menos do que amanhã. Em novembro de 2015, Connie enviou a Richard uma foto de lingerie com uma mensagem carinhosa. No dia anterior, ele havia mandado mensagem para Sarah dizendo que ele e a esposa estavam na mesma página sobre o divórcio. Richard estava alimentando duas realidades ao mesmo tempo, e as duas estavam prestes a colapsar. No começo de dezembro, Sarah estava com 8 meses de gravidez. A filha chegaria em fevereiro. Richard havia pesquisado advogados de divórcio, mas não havia dado entrada em nenhum processo. 2 dias antes do Natal, Sarah e Richard haviam trocado mensagens combinando de se ver. No dia 22, ele prometeu que estaria com ela em breve. No dia 23, Connie foi para o ginásio e voltou para casa. E foi a última vez. A polícia chegou ao número 7 da rua Birchville, pouco antes das 11 da manhã. O alarme da casa havia disparado e, minutos depois, uma ligação curta e desesperada havia chegado ao 911. Quando os policiais encontraram Richard no chão da cozinha, parcialmente amarrado a uma cadeira de metal tombada, com zip ties nos pulsos e no pescoço. Tinha marcas superficiais nas pernas e sinais de queimadura. No porão, encontraram Connie. Ela havia sido baleada 2 vezes, uma na nuca e uma no abdômen. A arma, um revólver calibre 357 que Richard havia comprado 2 meses antes, estava no chão ao lado do corpo. Richard foi levado ao hospital. Estabilizado, começou a contar a história. Disse que havia saído de casa pela manhã para levar os filhos à escola e depois seguido para o trabalho. No caminho, percebeu que havia esquecido o laptop. Voltou. Ao entrar, ouviu barulho no andar de cima. Subiu e encontrou um homem alto, corpulento, com roupas de camuflagem e uma máscara cobrindo o rosto. O invasor tinha uma voz grave como Vin Diesel, disse Richard. Ameaçou com uma faca. Exigiu dinheiro, cartões, senhas. Richard entregou a carteira. Nesse momento, ouviu a porta da garagem. Era Connie, voltando do ginásio antes do previsto. Gritou para ela correr. Em vez de fugir pela porta, ela desceu para o porão, onde havia uma arma guardada. O invasor a seguiu, 2 tiros. Richard desceu, viu a esposa no chão, o homem com a arma. Foi imobilizado, amarrado à cadeira, esfaqueado nas pernas, queimado com um maçarico. Conseguiu empurrar o maçarico de volta no rosto do invasor, que fugiu. Arrastou a cadeira até a cozinha, apertou o botão de pânico do alarme e esperou. Era uma história de tirar o fôlego, detalhada, dramática, com todos os elementos de um thriller de ação. O problema é que nenhuma parte dela correspondia ao que as evidências diziam. Os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram ainda na cena do crime. 3 cães farejadores foram levados ao local para rastrear o invasor. 2 ficaram completamente desorientados. O terceiro, chamado Rocky, ignorou qualquer pista de estranho e ficou voltando para Richard, chegando a tentar entrar na ambulância com ele. Nenhum dos 3 detectou o menor sinal de que uma pessoa desconhecida havia deixado a propriedade. Não havia arrombamento em nenhuma janela ou porta. A janela do porão estava sem a trava, mas os policiais fizeram um teste prático. Tentaram abri-la por fora sem forçar. Não conseguiram. A trava havia sido retirada por dentro.
A carteira que o invasor supostamente havia roubado foi encontrada no gramado da frente, com todo o dinheiro e todos os cartões dentro. O revólver, que Richard comprou 2 meses antes e nunca havia limpado, não tinha nenhuma impressão digital, nem de Richard, nem de Connie, nem do suposto invasor. Os ferimentos de Richard eram superficiais. Cortes paralelos na parte superior das coxas, uma região protegida por gordura e músculo, sem nenhum órgão vital ou tendão próximo. Os peritos notaram que os cortes tinham um padrão que seria consistente com o auto-infligido por alguém usando a própria mão dominante. Não havia hematomas nos pulsos ou no pescoço, onde os zip ties deveriam ter deixado marcas de pressão. E havia outro detalhe que os investigadores anotaram com atenção. Durante 6 horas de conversa com Richard no hospital, ele não chorou uma única vez. Contava a história com a mesma entonação de alguém relatando um contratempo chato no trânsito. Não perguntou pelo estado de Connie. Não demonstrou querer saber se ela havia sofrido. 5 dias depois da morte da esposa, Richard entrou em contato com a seguradora para acionar a apólice de vida de Connie. $475 mil. O pedido foi negado enquanto a investigação estivesse em curso. Na sequência, sacou $93 mil de uma conta de investimentos em nome dela. Nas semanas seguintes, amigos e vizinhos que foram ao velório e depois encontraram Richard descreveram algo que os deixava desconfortáveis sem conseguir nomear direito. Ele estava animado. Saía para jantar, organizava encontros em casa, mandava mensagens para vizinhos perguntando qual era o melhor restaurante de delivery da região. Quem não soubesse quem ele era, não teria como imaginar que havia perdido a esposa dias antes. Numa cena que ficou gravada na memória de quem a presenciou, 2 das melhores amigas de Connie, pessoas que conheciam o casal há mais de 20 anos, esperaram 3 horas na fila do velório para chegar até Richard. Quando finalmente chegaram, ele olhou para elas e perguntou: "Desculpa, como vocês conheciam minha esposa?" A investigação avançou lentamente ao longo de 2016. Os detetives da Polícia Estadual de Connecticut trabalharam com especialistas do FBI para construir uma reconstrução digital completa da manhã do crime. O que encontraram era um mapa de mentiras tão preciso que parecia impossível ter sido construído por uma pessoa que achava que estava se safando. Às 8h26 e 8h27 da manhã, enquanto Richard afirmava estar dirigindo para o trabalho, alguém acessou o Facebook pelo computador da casa. Às 8h37, uma pesquisa foi feita naquele mesmo computador. O assunto da pesquisa: ideias de tatuagem duradoura. Às 8h46, o Fitbit de Connie registrou que ela saiu de casa em direção ao ginásio. 1 minuto depois, o sistema de alarme foi ativado pelo chaveiro de Richard, um dispositivo que só funciona dentro de um raio de 150 metros da residência. Ele não estava no carro, a caminho do trabalho. Estava dentro ou em frente à própria casa. Às 8h51, ele tentou desativar o alarme remotamente pelo celular. Conseguiu. Depois o reativou. Às 8h53, Connie chegou ao YMCA. Às 9h04, Richard enviou um e-mail ao chefe dizendo que estava atrasado porque o alarme havia disparado e ele estava voltando para verificar. O e-mail saiu do endereço de IP da própria casa. Ele não estava voltando. Nunca havia saído. Às 9h08, a câmera do ginásio registrou Connie saindo. A aula havia sido cancelada. Ela voltou para casa. Às 9h18, o Fitbit registrou a abertura da porta da garagem. Connie entrou. Nos 17 minutos seguintes, o dispositivo registrou ela se movendo normalmente pela casa. Às 9h40 e 9h46, ela postou vídeos no Facebook a partir da conexão doméstica. Estava viva, estava em casa, estava tranquila. Às 10h05, o Fitbit registrou os últimos passos de Connie. 1.217 passos ao total, percorridos pela casa, sem nenhum padrão de corrida, sem nenhum pico de frequência cardíaca que indicasse fuga ou luta. Movimentos normais de alguém que não sabe que está em perigo. E então o dispositivo parou. Às 10h12, o botão de pânico foi acionado pelo chaveiro de Richard. Connie havia sido assassinada 1 hora depois do horário em que Richard afirmou que ela havia morrido. Durante essa hora, ela havia caminhado pela própria casa, postado vídeos, enviado mensagem para uma psicóloga, pedindo uma sessão de hipnose, porque havia muita coisa acontecendo. Ela não sabia de nada.
Havia também as pesquisas no computador de Richard, feitas nos meses anteriores ao crime. Combinações letais de medicamentos sem receita, veneno caseiro rápido e sem rastros, informações sobre ricina. Aquilo não era o gesto impulsivo de alguém que perdeu o controle, era planejamento. E havia os registros do celular. No dia do assassinato, Richard ligou 8 vezes para Sarah. Uma das ligações durou 28 minutos. Ele havia mencionado nenhuma dessas ligações à polícia. Em abril de 2017, 16 meses depois da morte de Connie, Richard Dabate foi preso em frente à casa da mãe. Quando o detetive colocou a mão no ombro dele e informou que estava sendo detido, as pessoas presentes descreveram o que viram. O sangue saiu do rosto dele. Ele ficou branco como papel. Não esperava por aquilo. Foi acusado de homicídio, adulteração de provas e prestação de declarações falsas à polícia. Sua família hipotecou 5 imóveis para pagar a fiança de $1 milhão. Ele saiu e ficou livre por mais 5 anos, enquanto o processo se arrastava, atrasado pela pandemia e pela morte do seu primeiro advogado. Durante esse tempo, continuou gastando o patrimônio de Connie. Quando o julgamento finalmente começou, em abril de 2022, a família de Connie descobriu que Richard havia esvaziado praticamente todas as contas que ela havia construído ao longo da vida, incluindo os fundos destinados ao futuro dos filhos. O que sobrou para RJ e Connor da herança da mãe foi $6,24. O julgamento durou 5 semanas. Mais de 600 peças de evidência foram apresentadas. Mais de 130 testemunhas depuseram. Sarah testemunhou contra Richard, chorando ao descrever os anos de promessas vazias, deixando claro que nunca havia pedido para ele deixar a esposa e que jamais havia discutido qualquer plano de machucar Connie. Richard também subiu ao banco das testemunhas. Disse que amava as 2 mulheres, que se sentia preso, que a traição não o tornava um assassino, que sentia falta de Connie todos os dias. O júri levou 3 horas para decidir, culpado em todas as acusações. Na audiência de sentença, a irmã mais velha de Connie, Leslie, estava presente. Era ela quem havia assumido a criação dos 2 filhos depois da prisão de Richard. O juiz ouviu os familiares, analisou os 6 anos de mentiras documentadas e descreveu o crime como brutal, calculado e incompreensível. Sentenciou Richard a 65 anos de prisão, com data máxima de liberação prevista para maio de 2087. Antes de ser levado, Richard fez uma última declaração. Estou aqui como um homem inocente. Nunca vou parar de buscar justiça pela minha esposa Connie, em quem penso todos os dias. Em outubro de 2024, ele ainda tentou apelar da condenação, alegando irregularidades na condução do julgamento. O Supremo Tribunal de Connecticut estava analisando o recurso no momento em que este texto foi produzido. Connie Dabate tinha 39 anos. Tinha 2 filhos que amavam os Christmases que ela criava, as Páscoas com jelly beans no jardim, as festas onde todo mundo se sentia especial. Tinha amigos que descrevem sua risada como uma das coisas que mais sentem falta. Tinha uma mãe que diz que a última ligação que recebeu dela começou com as palavras: "Mãe, te amo. Você é minha melhor amiga." Foi o Fitbit que ela usava todos os dias. Aquele dispositivo pequeno e silencioso que ela prendia no quadril antes de sair para malhar, que acabou sendo a testemunha mais fiel de tudo que aconteceu naquele 23 de dezembro, não porque foi projetado para isso, mas porque registrava a verdade sem precisar de nenhuma instrução para fazê-lo. Se você chegou até aqui, você sabe o que é uma história contada com cuidado. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um caso novo esperando por você.